Método de transmissão: Half duplex e full duplex. As comunicações duplex se referem à direção da transmissão de dados entre os dois dispositivos. As comunicações ref duplex restringem a troca de dados a uma direção de cada vez, enquanto o full duplex permite o envio e o recebimento de dados ao mesmo tempo. Comunicação half duplex: ambos os dispositivos podem transmitir e receber no meio, mas não podem fazer isso simultaneamente. O modo half duplex é usado nas topologias de barramento legadas e com hubs Ethernet. As WLANs também operam em half duplex. O ref duplex permite que apenas um dispositivo envie ou receba de cada vez no meio compartilhado e é usado com métodos de acesso baseados em contenção. A figura 1 mostra uma comunicação half duplex. Comunicação full duplex: ambos os dispositivos podem transmitir e receber no meio ao mesmo tempo. A camada de enlace de dados supõe que o meio físico está disponível para transmissão para ambos os nós a qualquer momento. Os switches Ethernet operam no modo full duplex por padrão, mas podem operar em half duplex se conectados a um dispositivo como um hub Ethernet. A figura 2 mostra uma comunicação full duplex. É importante que duas interfaces interconectadas, como a NIC de um host e uma interface em um switch Ethernet, operem com o mesmo modo duplex. Caso contrário, haverá uma incompatibilidade de duplex que criará ineficiência e latência no link. A figura 1 é um vídeo que mostra um switch e um servidor conectados. Este vídeo demonstra as conexões half duplex, em que os dados só podem fluir em uma direção por vez. A figura 2 é um vídeo que mostra um switch e um servidor conectados. Este vídeo demonstra as conexões full duplex, em que os dados podem fluir em ambas as direções por vez. Métodos de controle de acesso ao meio. Algumas topologias de rede compartilham um meio comum com múltiplos nós. Essas são chamadas redes multiacesso. LANS e WLANS Ethernet são exemplos de redes multiacesso. A qualquer hora, podem existir vários dispositivos tentando enviar e receber dados usando o mesmo meio físico de rede. Algumas redes multiacesso exigem regras para determinar como os dispositivos compartilham o meio físico. Existem dois métodos básicos de controle de acesso para meio físico compartilhado. Acesso baseado em contenção. Todos os nós que operam em ref duplex competem pelo uso do meio físico. Mas apenas um dispositivo pode enviar de cada vez. No entanto, haverá um processo se mais de um dispositivo transmitir ao mesmo tempo. LANS Ethernet que usam hubs e WLANS são exemplos desse tipo de controle de acesso. A figura 1 mostra o acesso baseado em contenção. Acesso controlado: cada nó tem seu próprio tempo para usar o meio. Esses tipos determinísticos de redes são ineficazes, pois um dispositivo precisa esperar sua vez para acessar o meio físico. As LANS token ligadas são um exemplo desse tipo de controle de acesso. A figura 2 mostra o acesso controlado. Por padrão, os switches Ethernet operam no modo full duplex.
Isso permite que o switch e o dispositivo full duplex conectado enviem e recebam ao mesmo tempo. A figura 1 mostra 3 computadores conectados ao mesmo meio físico. Cada um tem uma legenda exibindo e try to send when I am ready, tento enviar quando estou pronto. A figura 2 mostra 4 computadores conectados a uma topologia em anel. Diz my turn to send, minha vez de enviar. Todos os outros dizem not my turn yet, ainda não é a minha vez. Acesso baseado em contenção CSMA/CD. WLANS Ethernet com hubs e redes de barramento Ethernet legadas são exemplos de redes de acesso baseado em contenção. Todas essas redes operam no modo Ref Duplex. Isso requer um processo que determine quando um dispositivo pode enviar e o que acontece quando vários dispositivos enviam ao mesmo tempo. O processo Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection, CSMA/CD, é usado nas LANS Ethernet Off Duplex. A figura 1 mostra uma LAN Ethernet usando um hub. Este é o processo CSMA. 1. O PC1 tem um quadro Ethernet para enviar ao PC3. 2. A NIC de PC1 precisa determinar se alguém está transmitindo no meio físico. Se não detectar um sinal de portadora. Em outras palavras, se não estiver recebendo transmissões de outro dispositivo, ela assumirá que a rede está disponível para envio. 3. A NIC de PC1 envia o quadro Ethernet, conforme mostrado na figura 1. 4. O hub Ethernet recebe o quadro. Um hub Ethernet também é conhecido como repetidor multiporta. Os bits recebidos em uma porta de entrada são gerados novamente e enviados a todas as outras portas, conforme mostrado na figura 2. 5. Se outro dispositivo, como o PC2, quiser transmitir, mas estiver recebendo um quadro no momento, ele deverá esperar a liberação do canal. 6. Todos os outros dispositivos conectados ao hub receberão o quadro. Como o quadro tem um endereço de enlace de dados destino para PC3, somente esse dispositivo aceitará e copiará todo o quadro. As NICs de todos os outros dispositivos vão ignorar o quadro, conforme mostrado na figura 3. Se 2 dispositivos transmitirem simultaneamente, ocorre uma colisão. Ambos os dispositivos detectam a colisão na rede, isso é a detecção de colisão, CD. Isso é feito pela NIC. Com a comparação dos dados transmitidos com os dados recebidos. Ou reconhecendo que a amplitude de sinal é mais alta que o normal na mídia. Os dados enviados por ambos os dispositivos serão corrompidos e precisarão ser reenviados. As figuras 1, 2 e 3 mostram 3 PCs conectados a um hub. Na figura 1, o PC1 diz the median is available so you send the Ethernet frame to PC3. O meio físico está disponível. Portanto, enviarei o quadro Ethernet para PC3. Um quadro está saindo do PC1. Na figura 2, o hub encaminha o quadro para PC2 e PC3. O PC2 diz I have a frame to send but I have to wait because I am receive a frame.
Tenho um quadro para enviar. Mas preciso aguardar, pois estou recebendo um quadro. Na figura 3, o PC2 e o PC3 recebem o quadro. O PC2 diz "This frame is not for me, so I will ignore it", este quadro não é para mim, portanto vou ignorá-lo. O PC3 diz "This frame is for me, so I will copy the entire frame", este quadro é para mim, portanto copiarei o quadro todo. Acesso baseado em contenção CSMA/K. Outra forma de CSMA que é usada por WLANSI é 802. 11 é Carrier Sans Multiple Access/Collision Avoidance, CSMA/K. O CMSA/K usa um método semelhante ao CSMA/CD para detectar se a mídia está livre. O CMSA/K também usa técnicas adicionais. O CMSA/K não detecta colisões, mas tenta evitá-las esperando antes de transmitir. Cada dispositivo que transmite inclui o tempo necessário para a transmissão. Todos os outros dispositivos sem fio recebem essas informações e sabem por quanto tempo o meio ficará indisponível, conforme mostrado na figura. Depois que um dispositivo sem fio enviar um quadro 802.11, o receptor retornará uma confirmação para que o remetente saiba que o quadro chegou. Quer se trate de uma LAN Ethernet que use hubs, ou uma VLAN, os sistemas baseados em contenção não escalam bem sob uso intenso. É importante observar que as LANs Ethernet que usam switches não utilizam um sistema baseado em contenção porque o switch ANIC do host operam no modo Full Duplex. A figura mostra 3 notebooks sem fio conectados a um roteador sem fio. Um notebook diz "I'm receive this wireless frame", estou recebendo o quadro sem fio. Os outros 2 notebooks dizem "Is in the wireless frame that the channel is going to be unavailable for a specific amount of time so we cannot send". Pelo quadro sem fio, percebo que o canal ficará indisponível durante um período específico. Por isso não posso enviar. O quadro. A camada de enlace de dados prepara um pacote para transporte pelo meio físico local encapsulando o com um cabeçalho e um trailer para criar um quadro. A descrição de um quadro é o elemento principal da cada protocolo de camada de enlace de dados. Embora existam muitos protocolos de camada de enlace de dados diferentes que descrevem os quadros de camada de enlace de dados, cada tipo de quadro tem 3 partes básicas: cabeçalho, dados, trailer. Todo protocolo de camada de enlace de dados encapsula a PDU de camada 3 dentro do campo de dados do quadro. No entanto, a estrutura do quadro e os campos contidos no cabeçalho e trailer variam de acordo com o protocolo. Não há uma estrutura de quadro que satisfaça a todas as necessidades de todo o transporte de dados através de todos os tipos de mídia. Dependendo do ambiente, a quantidade de informações de controle necessária no quadro varia para corresponder às exigências de controle de acesso ao meio físico e à topologia lógica. Como mostra a figura,
um ambiente frágil requer mais controle. A figura mostra dois roteadores conectados por uma conexão de rede por satélite. Esta figura demonstra a necessidade de mais controles em um ambiente frágil. Campos do quadro. O enquadramento quebra o fluxo em agrupamentos decifráveis. Com a informação de controle inserida no cabeçalho e trailer como valores em diferentes campos. Este formato dá aos sinais físicos uma estrutura que pode ser recebida pelos nós e decodificada em pacotes no destino. Como mostrado na figura, os tipos de campo genérico de quadro incluem flags, indicadores de início e fim de quadro, usados para identificar os limites de início e fim do quadro. Endereçamento, indicam os nós origem e destino no meio físico. Tipo, identifica o protocolo da camada 3 no campo de dados. Controle, identifica serviços especiais de controle de fluxo, como qualidade do serviço, QoS. O QoS é usado para dar prioridade de encaminhamento a certos tipos de mensagens. Os quadros de enlace de dados que transmitem pacotes de voz sobre IP, VoIP, normalmente têm prioridade, pois são sensíveis a atrasos. Dados, contém o payload do quadro, ou seja, cabeçalho do pacote, cabeçalho do segmento e os dados. Detecção de erros. Esses campos do quadro são usados para detecção de erro e são incluídos depois dos dados para formar o trailer. Nem todos os protocolos incluem todos esses campos. Os padrões para um protocolo de enlace de dados específico definem o formato real do quadro. Os protocolos da camada de enlace acrescentam um trailer ao final de cada quadro. O trailer é usado para determinar se o quadro chegou sem erro. O processo é chamado de detecção de erro e é realizado colocando-se um resumo lógico ou matemático dos bits que compõem o quadro no trailer. A detecção de erros é adicionada à camada de enlace de dados. Porque os sinais sobre a mídia podem estar sujeitos a interferência, distorção ou perda que modificariam substancialmente os valores dos bits que aqueles sinais representam. Um nó de transmissão cria um resumo lógico dos conteúdos do quadro, conhecido como valor de verificação de redundância cíclica. Cyclic Redundancy Check, CRC. Este valor é colocado no campo sequência de verificação do quadro. Frame Check Sequence, FCS, para representar os conteúdos do quadro. No trailer Ethernet, o FCS fornece um método para o nó de recebimento determinar se o quadro apresentou erros de transmissão. A figura mostra um quadro com o cabeçalho, dados e trailer. O cabeçalho é expandido para mostrar os campos do cabeçalho. Iniciar quadro, endereçamento, tipo e controle. O trailer é expandido para mostrar os campos de trailer. Detecção de erro e interrupção de quadro.